Capítulo 34. Movendo-me com extrema cautela, me afastei do lago. Eu era um alvo aqui e haviam muitos monstros que adorariam uma fatia desta deliciosa torta. Na guerra pela sobrevivência, a furtividade ainda era minha arma mais poderosa. Consegui reunir bastante biomassa, provavelmente mais do que o normal para uma criatura do meu nível, operando como um necrófago, pegando as recompensas depois que outros fizeram o trabalho sujo, mas infelizmente isso não funciona muito bem para XP. Com exceção da batalha completamente bizarra entre a matilha de lobos dragões e as centopeias, eu tive que escolher cuidadosamente minhas presas para conseguir XP e esse continua sendo o caso. Seria bom se, nesta viagem, eu pudesse realizar uma caçada com sucesso sozinho e derrotar meu oponente 1 a 1. Preciso de confiança tanto quanto de XP, não poderei tropeçar em oponentes feridos para sempre. Mantendo-me o mais escondido possível, corri de uma rocha a outra, mantendo todos os meus sentidos aguçados. Depois de ter enchido o bucho, minhas antenas não estão mostrando nenhum sinal dos extensos danos que sofreram durante minha última luta, felizmente minha perna já se curou há muito tempo. Essa floresta era realmente esquisita, parecia que toda vez que eu virava uma esquina, eu via algo estranho que eu não tinha visto antes, como essa coisa com aparência de samambaia laranja brilhante. A ponta de cada galho tinha uma pequena gavinha de um material parecido com teia pendurado acima do chão. Não vou tocar nisso nem a pau. Por curiosidade, lancei uma pedra usando minhas mandíbulas em direção a essa planta, mas nada aconteceu. Minha cautela não desapareceu totalmente, no entanto. Era possível que a planta só reagisse quando algo orgânico a tocava. Em vez de ficar parado olhando para a samambaia, continuei me movendo. Encontrei algumas criaturas diferentes enquanto me movia na direção aproximada em que vi os caçadores entrarem. Um grande bando de pequenas criaturas parecidas com macacos pareciam estar se reunindo ao redor de uma árvore particularmente grande. Eu dei um amplo espaço para esses caras. Se eu tivesse o apoio de mais criaturas da minha espécie, ver esses grandes grupos de monstros menores realmente me deixa deprimido, por algum motivo. Também vi alguns filhotes de lobo-dragão à espreita, outro grupo que não conseguia enfrentar. Sentindo-me um pouco sufocado pela minha incapacidade de encontrar algo contra o qual pudesse lutar, decidi fazer algo que não era capaz de fazer antes. Subi em uma árvore para dar uma olhada ao redor. Encontrando uma árvore bonita, eu usei minhas garras e a potência da minha habilidade, agarrar, para rapidamente subir e dar uma olhada. Eu posso ver muito mais longe agora. Contemplem o poder de meus olhos aprimorados. Posso ver uma colina à distância e há algumas formas estranhas nela, possivelmente tendas. Este pode ser o acampamento dos 5 caçadores. Eu devo investigar. Com meu destino em mente, continuei a me esconder enquanto caminhava para aquele acampamento distante. Eu não quero começar nenhum combate enquanto aqueles caçadores estiverem por perto, se eles vierem investigar eu estarei realmente morto, muito rápido. Eventualmente eu fiz meu caminho até o sopé da colina e comecei a me mover bem devagar, correndo de uma rocha a outra e evitando qualquer som ou sinal de monstros. Na metade do caminho pude ver a forma dos caçadores humanos no topo da colina. Eles pareciam estar sentados em uma forma circular em pedras e pedaços de madeira que eles montaram como cadeiras. Possivelmente eles estavam sentados ao redor de uma fogueira ou panela de cozinha. Eu pude ver 3 tendas separadas dispostas em um semicírculo ao redor dessa área, algumas mochilas grandes estavam espalhadas pelo lugar junto com alguns restos de monstros que eles conseguiram pegar de alguma forma. Uma corda foi amarrada em 2 postes e a princípio achei que eles estavam pendurando suas roupas nela, mas quando eu olhei com um pouco mais de atenção, percebi que eram peles de monstros penduradas para secar. Claramente, este grupo estava aqui para caçar monstros e levar núcleos e materiais de volta à superfície para obter lucro. Eu me acomodei em uma boa posição e decidi observá-los. Agora que identifiquei onde ficava o acampamento, uma ideia maluca se formava em minha mente.
Paciência era uma virtude para um monstro, esta era quase a primeira instrução em minha crença. Depois de algumas horas, os humanos se levantaram e começaram a reunir os equipamentos, preparando-se para partir mais uma vez. Enquanto eu os observava, os vi amarrarem suas armaduras, verificarem o fio de suas lâminas e andarem de um lado para outro. Então, algo interessante aconteceu, como um grupo, eles saíram do acampamento e quando estavam a cerca de 10 metros de distância, todos pararam enquanto uma maga se concentrava e preparava seu cajado. Mais uma vez ela se concentrou por um longo período, com runas aparecendo e girando ao redor de seu cajado antes de ela bater com o pé do cajado no chão. Imediatamente, algumas pedras que eu não tinha notado antes brilharam intensamente nos arredores do acampamento por um momento, antes de escurecer novamente. Feito isso, o grupo se afastou do acampamento em direção ao lago mais uma vez. Parece que eles estavam apenas atacando o lago, emboscando os monstros desavisados que se reuniam e, em seguida, voltando aqui para esperar até que mais se reunissem no lago novamente. Uma maneira bastante eficiente de matar monstros, supus. Só para ter certeza, acompanhei o grupo até ver que estavam indo em direção ao lago, então voltei e segui em direção ao acampamento. Vocês devem ter colhido muitos núcleos de monstros, hein? Seria uma pena se algo acontecesse com eles. Guerre. No entanto, eu fiquei cauteloso com o feitiço que foi lançado quando eles partiram. Tinha certeza que se eu andasse em direção ao acampamento deles, um alarme dispararia ou eu derreteria no local ou algo igualmente horrível. Não havia como ultrapassar essa barreira. Estava disposto a tentar ir por baixo disso. Contemplem o poder da escavação de nível 5. Trabalhando furiosamente, comecei a cavar com todas as minhas forças. Provavelmente passaria um pouco mais de uma hora, contando com o tempo para ir até o lago e voltar, bem como o tempo para lutar e vasculhar. Tinha muito tempo para cavar um pequeno túnel. Minhas mandíbulas funcionaram na velocidade da luz, podia deslocar uma quantidade surpreendente de terra e não demorou muito até que eu tivesse cavado sob a barreira mágica e entrado direto no acampamento. Muahahaha. Curioso, mas ciente de que não tinha muito tempo, comecei a enfiar o nariz nas barracas para inspecionar os materiais. Mais bolsas e mercadorias saltaram aos olhos, parecia que a maga e outro membro do grupo estavam compartilhando uma dessas barracas juntos. Pude ver alguns suprimentos de comida armazenados em uma bolsa, mas não era isso que estava procurando. Usando minhas mandíbulas, mordi algumas bolsas e tentei abri-las, como um cachorro zangado. Eu não tenho mãos. Como devo abri-las? Depois de 10 minutos sacudindo e rasgando suas bolsas, consegui encontrar o que procurava. Enterrado no fundo de uma delas estava um pequeno saco de couro lacrado, com um cordão bem apertado. Não é apertado o suficiente para parar essas mandíbulas. Depois que fiz um buraco no saco, a preciosa riqueza derramou-se diante dos meus olhos. Núcleo de monstro compatível detectado. Você gostaria de reforçar seu núcleo ou reconstituir um monstro? Que bonitos núcleos de monstros que vocês têm aqui. Como dizem, quem acha guarda e quem perde chora. Eles tinham mais de 20 núcleos de monstros na bolsa e eu comecei a absorvê-los um após o outro. Depois que eu consumi o quarto, Gandalf joga água fria em minha alegria ardente. Seu núcleo de monstro atingiu a capacidade máxima de seu estágio atual de evolução. Mas que merda, Gandalf! Ainda existem 17 núcleos de monstros aqui. Como você pode fazer isso comigo? Apesar de estar sem tempo, não podia deixar de sofrer com a incrível riqueza diante de mim. Eventualmente, eu empurrei os núcleos usando minhas garras e tentei recolher o máximo possível em minhas mandíbulas. Como minhas mandíbulas eram atrapalhadas e os núcleos eram pequenos, só consegui pegar 4. Embora meu coração esteja sangrando, é o que dá. Recuar. Como um ladrão na noite, corri para longe com meu tesouro, rastejando pelo túnel e, em seguida, desci correndo a colina e voltei para a floresta.
Não fui muito longe para encontrar uma árvore particularmente grande e cavar um buraco fundo em uma área protegida por raízes expostas. Dentro, enterrei o meu ouro de pirata e escondi cuidadosamente minha obra. Espero poder voltar para buscá-los depois de ter evoluído. Que bom que não consigo sorrir, senão meu rosto doeria. Que colheita excelente! Obrigado, humanos estúpidos.